Outro ponto importante, agora tratando de mérito, é a correção de algumas confusões dogmáticas que se deram tanto na sentença de primeiro grau quanto pelo acordo exarado pela Câmara Criminal deste egrégio tribunal. Tais correções, é de se notar, não são mero capricho conceitual e se mostram necessárias para a real compreensão dos fatos expostos nos autos e seus significados perante o direito penal. O revisionando foi condenado pela prática de homicídio culposo. E para a caracterização de delito culposo é necessário que haja violação, que haja uma conduta comissiva, ou seja, uma ação que viole um dever objetivo de cuidado. No entanto, no caso que temos diante de nós, trata-se de uma conduta omissiva. E diga-se de passagem que definir se uma conduta é comissiva ou omissa trata-se de tipo objetivo. Negligência ou dolo, culpa, se trata de elemento subjetivo, ou seja, um elemento posterior à análise do tipo objetivo se é uma conduta omissiva ou comissiva. A própria sentença diz que, conforme as provas produzidas nos autos, o revisionando agiu com negligência, mas fundamenta tal conclusão, e aqui está o equívoco dogmático, na equiparação entre negligência e omissão, no fato de que o acusado revelou inação consistente na omissão em relação à conduta que se devia praticar, já que era o responsável naquele momento pela paciente e deveria ter ido ao seu encontro tão logo acionado, e que ele tinha plenas condições de promover ou auxiliar no socorro da vítima sem prejuízo à sua integridade física. O próprio parecer da Procuradoria em sede de apelação caminha no mesmo sentido e diz expressamente que o revisionando estava na posição de garante e no dever de seu mistério se omitiu, cometendo assim o delito comissivo por omissão, ou seja, o delito omissivo impróprio. Também o acordo afirma que o apelante era um médico plantonista responsável pelo setor em que se encontrava internada a paciente, tendo esse descumprido seu dever de agir, abstendo-se de realizar a conduta devida. Ou seja, excelências, todos os elementos que caracterizam o delito omissivo impróprio, posição de garante, dever e poder de agir, ausência da conduta devida, estão presentes na fundamentação dada por ambas as decisões e pelo parecer da Procuradoria. Não estamos diante de uma ação culposa, como ficou estabelecido na condenação, mas de uma omissão imprópria. E aqui está a contradição que levou a uma condenação contrária à evidência dos autos. E por isso não se trata de uma mera apelação. A partir da chave de leitura da omissão imprópria, que é a correta tradução jurídica dos fatos, todo o cenário muda de figura. A grande questão que se coloca agora é saber se a prática da conduta omitida seria capaz de evitar o resultado morte. Essa é a grande questão desse processo. Se o revisionando, à época dos fatos, tendo o dever e podendo agir, tivesse praticado a conduta omitida, a de ir até a vítima quando chamado, teria sido capaz de evitar o resultado morte? Para podermos responder essa pergunta, o primeiro passo é fundamentar o desvalor da conduta, que nada mais é que a criação de um risco juridicamente desaprovado. No caso dos delitos de omissão imprópria, esse desvalor deverá ser confirmado quando restar caracterizado, no caso concreto, a posição de garantidor do agente e a omissão da conduta prescrita, apesar da capacidade físico real de praticá-la. Afirmado o desvalor da conduta, que vejam, de fato parece ser o caso, passa-se a um segundo momento da imputação, que consiste no desvalor do resultado. A questão agora é saber se o risco criado se realizou no resultado. Notem, excelências, e aqui citando Luiz Greco, que tanto o desvalor da conduta quanto o desvalor do resultado devem estar presentes para que determinado autor possa responder pelo delito consumado, pois o tipo omissivo não se realiza com a omissão de salvar e a produção do resultado morte. É necessário, ademais, que a omissão e o resultado estejam conectados, que o resultado possa ser reconduzido à omissão. E como se dá essa conexão? A doutrina penal moderna parece ter chegado a um consenso quanto à impossibilidade de se fundamentar a causalidade na omissão imprópria a partir de uma perspectiva meramente naturalística, ou seja, aquela da conditio sine qua non, devendo antes ser vista como uma relação normativa, ou seja, hipotética, entre a ação esperada não praticada e o resultado. E de acordo com a posição dominante, conforme referências trazidas nos autos da revisão, o resultado somente pode ser imputado ao omitente se a prática da conduta devida tivesse impedido o resultado com uma probabilidade próxima da certeza. Essa probabilidade próxima da certeza, excelências, necessária para que seja possível imputar o resultado morte à conduta omissiva do revisionando, não restou devidamente comprovada nos autos. A prova produzida conduz a uma conclusão justamente em sentido contrário,
Se não a certeza quanto à impossibilidade de evitação do resultado, ao menos dúvida, ainda que a conduta fosse praticada.